Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Carolina Giovanelli, eu sou editora de Veja São Paulo e hoje a gente está aqui novamente com Arnaldo Seixas. Ele é psicólogo e escreve um blog para gente, então se você quiser saber mais coisas sobre terapia, que é o assunto sobre o qual ele fala, é só entrar no site de Veja São Paulo. Hoje o nosso assunto é memória, então se você esquece as coisas muito facilmente, tem dúvidas sobre esse tema, manda uma mensagem aqui para a gente pelo Facebook, eu vou acompanhando e na medida do possível eu vou perguntando para Arnaldo. Bom, Arnaldo, obrigada pela sua presença novamente. Então acho que a coisa que as pessoas mais querem saber é dicas, esqueço muito, o que eu faço, como proceder? Perfeito, tudo bom? Boa noite aos espectadores, né, quem está acompanhando a conversa. Bom, a memória, a gente sempre divide, né, a memória em tipos, né, então tem uma memória de longo prazo, que é a memória propriamente dita, né, que é aquela informação que fica consolidada, né, no sistema nervoso, e tem a memória de curto prazo. Normalmente, as pessoas percebem mais imediatamente os problemas com a memória de curto prazo, né? Que a memória de curto prazo são aquelas informações que a gente precisa manter na consciência por pouco tempo, né? Uhum. Você precisa gravar, às vezes, um número de telefone, você precisa saber a instrução, né? Manter consciente a instrução que alguém te deu para chegar num lugar, né? Então, as principais dicas, né? A gente pode pensar em algumas atitudes que a pessoa precisa adotar, né, como qualidade de vida e algumas específicas para a memória mesmo. Uma regra muito simples, assim, que ajuda muito a manter as informações na consciência, é você repetir em voz alta aquilo que você precisa manter. Então, se alguém te orientou, né, como chegar no banco, como chegar numa repartição, uma forma de você não se esquecer é você repetir. A pessoa acabou de te dar a orientação, você repete tudo o que ela falou. É bom também porque dá para verificar se você entendeu, né, o que a pessoa disse. Caso tenha escapado alguma coisa, a pessoa pode te corrigir. Além de repetir em voz alta, isso você pode fazer sozinho também em casa. Você acabou de ver um número de telefone, o endereço de um site, repete em voz alta. Isso ajuda a manter aquela informação consciente. E tem aquelas coisas que, se quem tem dúvida, essas 10 dicas estão aí nesse link, que estão aqui em cima ou aqui embaixo, não sei, que são dicas para você não esquecer as coisas. Mas aí tem isso, aquela coisa que serve para tudo. Não se estressar, dormir bem, comer bem, né? Exato, essas são aquelas dicas assim que a gente tem que manter no dia a dia e que não vão ser úteis só para a memória, vão ser úteis para manter a saúde de um modo geral. Mas para a memória de curto prazo, principalmente, elas são muito úteis, né? O sono, né, é um desses aspectos. Quando a gente dorme mal, né, é claro, todo mundo dorme mal, às vezes uma ou outra noite. Mas se dormir mal se torna um hábito, né, é difícil que a sua memória funcione perfeitamente. Não só a memória, a atenção, a privação de sono, ela gera também outras doenças graves, né? Tem uma associação entre privação de sono e diabetes, privação de sono e obesidade, privação de sono e hipertensão arterial, mas também afeta a memória, né? Então é importante dormir a quantidade de horas, né, que sejam suficientes para a gente atingir o estágio REM do sono, porque é nesse estágio, né, quando a gente atinge, a gente chega no sono REM várias vezes ao longo da noite. Cada 1h30, mais ou menos, a gente passa pelo sono REM. Quando a gente passa pelo sono REM, há uma organização efetivamente das informações. Inclusive, o processo de consolidação da memória depende muito do sono REM. Então, se a gente tem um sono fragmentado, né? Quem acorda muito no meio da madrugada ou que não dorme, né, o tempo suficiente, a gente sabe que o tempo médio de sono é de 8 horas. Isso varia, na verdade, de pessoa para pessoa. Algumas pessoas precisam dormir, né, um pouquinho mais, e tem pessoas que ficam bem com um pouquinho menos do que 8 horas. Mas basicamente são 8 horas. E se você não dormiu o suficiente, ao longo dos dias você vai começar a sentir o prejuízo na memória de curto prazo, principalmente, e com o passar do tempo ainda maior,
também no processo de consolidação de memória, que é a manutenção da informação na memória de longo prazo. A Luciana falou assim: a utilização de aplicativos como o Waze faz com que nunca mais lembremos de um caminho. Isso, assim, treinar a memória, ou mesmo usar a calculadora em vez de fazer a conta de cabeça, isso faz diferença a longo prazo? Faz. Na verdade, né, é óbvio que os aplicativos de mapas, né, eles são muito úteis e eles eventualmente até podem ajudar você a aprender o caminho. É que tudo depende de uma série de fatores. Por que ele pode, na verdade, ajudar na memória? Porque ele também elimina um componente ali que é o de ansiedade, né? Como você está menos preocupado se você vai errar ou não, você pode manter a audição atenta às instruções do aplicativo e prestar atenção no caminho. Só que, claro, né, tem um vício ali de uso, né? Se você está, por exemplo, acompanhado de alguém no carro, você fica mais de olho ali na próxima orientação e aí você se desliga realmente um pouco do que está acontecendo no ambiente. E com isso, claro, você não vai aprender aquele caminho porque você só está seguindo uma sequência de orientações, né? Isso acontece comigo, né? Tem alguns lugares que eu vou que eu já reparei. Se eu tiver que ir sem o mapa, eu não vou. E são lugares relativamente fáceis, mas é isso. Eu estou engajado, né? A minha atenção fica engajada em outras coisas e eu não aprendo efetivamente como chegar naquele lugar, né? Mas esse componente de ansiedade também talvez faça muita diferença. Por exemplo, eu estou estudando para o vestibular, que acho que é muito fundamental a memória ali para você saber para a prova, né? Então, assim, da ansiedade ou mesmo no estresse que pode atrapalhar nesse caso. Isso, exatamente. No texto que saiu hoje, logo no começo dele, tem um link para um texto anterior sobre memória, onde eu discuto todos os aspectos da memória. Lá tem um gráfico interessante mostrando a relação entre a ansiedade e a memória. Então, a ansiedade, até um certo ponto, né, até um certo nível, ela é extremamente útil para a consolidação da memória. Ou seja, um pouco de ansiedade ajuda no processo de aprendizagem e no processo de consolidação da memória. Mas quando a ansiedade ultrapassa um determinado ponto e se torna excessiva, aí ela passa a atrapalhar. Essa ansiedade excessiva, ela já é, na verdade, o começo de um quadro de estresse. E ela atrapalha a memória basicamente porque há a liberação de muito cortisol no organismo e esse cortisol atrapalha os processos bioquímicos mesmo de consolidação da memória. A Débora falou assim: gente, olha, tive meningite em 2008. Percebi que ando esquecendo muito de nomes de coisas e pessoas. Será que tem a ver? Não sei se é meningite em específico, né? Mas quando que a gente se preocupa que pode ser uma doença? Então, quando eu falo, putz, talvez isso não seja normal. Como quase tudo que envolve o sistema nervoso, a gente tem que começar a se preocupar no momento em que atrapalha as atividades cotidianas. Então, se você tiver prejuízo no trabalho, começar a ter dificuldade efetivamente até nas relações, né? A memória, né? Por exemplo, quem sofre de Alzheimer ou alguns tipos de amnésia, no começo a pessoa sofre até um certo tipo de preconceito, porque não se sabe ainda o que está acontecendo com a pessoa, né? E por conta disso, quem está próximo acaba se incomodando, se irritando um pouco, porque a pessoa acaba repetindo história, ou ela pergunta, né, mais de uma vez sobre um mesmo assunto e assim por diante. Em relação à meningite, pode haver um processo, uma lesão do sistema nervoso secundária à meningite ou não. Na verdade, seria importante investigar com o neurologista, né? A meningite em si não produz um problema, né, para a memória, porque a meningite é a capa, né, que protege o sistema nervoso. A meningite é um quadro perigoso, grave, claro. Se ela não é bem cuidada, pode haver sim problemas secundários com lesões, inclusive de massa encefálica, mas ela precisaria investigar, né? Em princípio, não tem essa relação. Ó, a Drica falou: eu trato transtorno de ansiedade e minha memória não é mais a mesma. A Priscila: minha ansiedade fico pensando tudo que tenho que fazer no dia seguinte e não durmo, odeio isso. Então, eles estão corroborando nossa teoria, então, que a ansiedade, na verdade, pode ser bem prejudicial, né?
Exato. E no exemplo que ela está dando, aparentemente a ansiedade atrapalha primeiro o sono, né? Uhum. E aí, consequentemente, a consolidação de memória. Porque, bom, a ansiedade nesse nível, né, que já é um nível exatamente de estresse, né? Eu não sei se ela está sendo medicada também, né? Se você estiver sendo medicada, é importante avaliar também o tipo de medicamento com o psiquiatra e assim por diante, porque alguns medicamentos também atrapalham, né? Atrapalham tanto no nível de ansiedade, se você estiver tomando um ansiolítico, ele pode influenciar no sono, então é importante investigar, mas de fato tem algo aí que precisa ser olhado. Pelo que você falou, eu acho que a sua ansiedade está atrapalhando primeiro o sono. E aí você privada de sono, dormindo mal, aí claro a memória fica prejudicada também. Ó, a Luciana fez uma pergunta interessante, que é bem difícil lembrar dos sonhos ao longo do dia. Por quê? Isso tem a ver com memória ou é um outro estado na nossa mente? Tem a ver com memória, sim. O sonho, né? Eles acontecem ao longo de todo o sono, mas a gente sonha principalmente naquele estágio que eu estava falando, que é o estágio REM, que é um estágio muito especial, porque se a gente olhar o eletroencefalograma de uma pessoa dormindo, quando ela entra nesse estágio REM, as ondas ficam muito parecidas com as ondas da vigília. A gente tem movimentos rápidos dos olhos, que é o que dá a sigla REM, né, para o nome do sono. E é aí onde basicamente a gente mais sonha. Só que aí o que acontece? Então eu tinha falado, a cada 1h30 mais ou menos a gente passa pelo sono REM. Ou seja, ao longo de uma noite você passa por esse estágio e sonha diversas vezes. Só que o que acontece? Quando acaba o estágio REM e quando acaba o sonho, é, esse material, né, o conteúdo do sonho, ele fica ativo no sistema nervoso como material consciente, entre aspas, né? Ele não é consciente porque você está dormindo. Mas se você despertar, né, no meio do sonho, você vai lembrar do que você está sonhando. E esse material fica ali reverberando no sistema nervoso, nas redes neurais, por aproximadamente 10 minutos. Então, o que acontece? Se você não acordar em até uns 10 minutos, né, depois de ter sonhado, esse conteúdo se perde. Então, o que acontece muitas vezes? Se a gente acorda perto desse intervalo, a gente acorda, sabe que sonhou com alguma coisa, acessa parcialmente o conteúdo, mas não sabe exatamente o que é. E aí, ao longo do dia, o que você está reverberando, na verdade, é esse conteúdo que você acessou ali no limite do despertar, né? Então, quando você acessa, você já está renovando aquela informação. Mas veja, é uma informação que já está fragmentada, parcial. Então, você pode ficar pensando no sonho ao longo do dia, mas você, na verdade, nunca vai conseguir acessar o conteúdo completo porque ele não foi consolidado como memória de longo prazo. Para ficar bem claro também isso, a memória de curto prazo, ela fica reverberando do momento em que você entra em contato com conteúdo novo até aproximadamente 6 horas. Enquanto isso, nessas 6 horas, as redes que são responsáveis pela consolidação daquela informação na memória de longo prazo, elas também estão atuando. E aí, depois dessas 6 horas, é um tempo aproximado, a informação que estava na memória de curto prazo, ela desaparece, aquilo que não tem utilidade desaparece de fato, e aquilo que vai ter utilidade para você posteriormente passa a integrar um sistema de memória de longo prazo. A Evelyn perguntou assim, quantas horas de estudo são necessárias para arquivar na memória? Deve ter uma fórmula mágica aí? Como é que funciona para cada um? Não, na verdade, quanto... Eu entendi, né? Ela quer saber quanto tempo ela tem que estar em contato com uma informação nova para que essa informação efetivamente seja aprendida. Na verdade, quanto mais você tiver em contato com aquela informação, mais vai garantir a consolidação da memória. Tem uma figura que está... Eu não sei aí, se a gente pessoal, consegue mostrar do cérebro.
Olha, ali está o cérebro, né? E na figura ali da esquerda está mostrando o córtex pré-frontal, que é uma das áreas principais responsáveis aí pelo processamento de memória. O controle, inclusive, dos mecanismos de memória acontecem ali. E ali, olha, no da direita, vou falar primeiro, que é o verde, vocês estão vendo uma estrutura que é o hipocampo, que é essencial para a consolidação de memória. Então, quando a gente está estudando, né, para o vestibular ou qualquer outra coisa, essas áreas estão muito ativas. E aí, sobre o tempo necessário, então vou falar dessa figura aí do meio, tem duas bolinhas pequenininhas ali, uma de cada lado do cérebro, que são as amígdalas, são essas bolinhas azuis. A amígdala, as amígdalas, elas participam do processamento emocional do cérebro. Então, o que acontece, né? Quando a gente entra em contato com uma situação que tem alto valor emocional, basta que você entre em contato com aquilo uma única vez. Então, você nem precisa ficar em contato muito tempo. Tudo que a gente aprende relacionado ao medo, aquilo que desperta medo, que tem relação com perigo, as amígdalas se ativam e a gente consolida aquela memória de imediato. Quer dizer, você não precisa passar duas vezes por uma situação aversiva para aprender que aquilo é perigoso para você e você passa a evitar. E você lembra muito bem todo o contexto que você vivenciou naquela situação. Agora, quando a gente está estudando, o volume de informação com o qual você entra em contato é muito grande. Ou seja, se você lê, por exemplo, um trecho lá sobre a história do Brasil, aquela informação não vai ativar as amígdalas, porque você não está emocionalmente implicado naquela situação, né? Então você entra em contato com aquilo faz muito sentido, mas se você não voltar a estudar, você provavelmente não vai consolidar. Então você precisa de fato se expor à repetição. Essa repetição não precisa ser só leitura, aliás, é até recomendável que não seja só leitura. Então você pode tomar nota, né? Inclusive, destacar o texto, já tem alguns experimentos mostrando, experimentos feitos por neuropsicólogos mostram que não é efetivo. Se você só pegar o destaca-texto, ou a caneta, ou o lápis e for grifando o texto, isso não ajuda a consolidar a memória. O que está valendo ali é só o benefício da leitura. Agora, se você tomar notas, fazer um resumo, né, algo assim, desenhar, né, aí sim você está ajudando a consolidar a memória e está começando aquela história da repetição. E como é o nome dela mesmo? Evelyn. Evelyn. Então é o seguinte, se você, né, passar, por exemplo, 2 horas estudando aquele conteúdo, provavelmente você já vai conseguir consolidar uma quantidade de informação relevante. Só que o que acontece? Você tem um volume gigante, uma pilha de apostilas, então você tem o desafio de conseguir também distribuir o seu tempo entre todos esses conteúdos. O mínimo necessário, não dá para dizer o tempo, mas eu pensaria muito nessa história das repetições, quer dizer, você precisa ler, aí de novo, se você lê o texto em voz alta, você dá um salto imenso, você turbina, né, a consolidação da memória. Então você pode ler silenciosamente, depois você lê em voz alta, faz as anotações, e se você puder retomar esse conteúdo a intervalos regulares, né, então você pode sempre dividir seu tempo de estudo tendo uma primeira parte do seu tempo para estudar conteúdos novos e uma parte do tempo, menor provavelmente, para revisar os conteúdos que você já estudou. Porque cada vez que você entra em contato novamente com aquilo que você já estudou, você ativa as redes neurais que estão envolvidas na consolidação daquela informação e você vai fortalecendo a conexão entre os neurônios. Se você não acessa mais aquela informação, o contato entre os neurônios na rede que é responsável por aquele conteúdo se perde. Né? A Luciana até falou assim, que é mais fácil gravar qualquer coisa quando é musicado? Quando é musicado. Bom, a música ela é processada por áreas bem específicas do cérebro, mas interconectadas com áreas múltiplas. A música é muito parecido com quando a gente lê, por exemplo, um romance.
Se você lê a palavra árvore, né, escrita no livro, imediatamente isso traz a imagem de uma árvore na sua consciência. E você vai fazendo a leitura, você está ativando áreas diversas, memórias antigas, tudo a partir da leitura. A música, ela é parecida, porque ela tem um conteúdo, se tem a letra, né, como é o exemplo que ela deu, você passa a musicar um conteúdo. A primeira coisa é esse aspecto de você poder acessar, né, com mais facilidade aquela informação que já estava estocada, e aí entram alguns outros aspectos, que é o aspecto de ritmo, né? Você tem o ritmo da música, a melodia, né? Isso tudo é informação preciosa para o cérebro. E são formas de você ativar as mesmas redes de conteúdo, quer dizer, você está turbinando, né, o acesso à informação. Além do aspecto emocional também envolvido. Aí você, de fato, ativa parcialmente o sistema límbico, as amígdalas, né, eventualmente podem ser ativadas, principalmente se houver algum conteúdo ali que tenha uma carga aversiva. Então, ou seja, você tem um conteúdo que você precisa acessar, que se você só lesse, você teria um grau X de potência desse acesso. Quando você coloca isso dentro de uma música, você cria atalhos no sistema nervoso para chegar naquele conteúdo, né? Muito legal. É isso, Arnaldo. Muito obrigada então, pela sua participação. Se tiver mais dúvidas, lembrando, entra no blog Em Terapia. O último texto é sobre memória e a gente tem também uma lista de textos sobre diversos temas de psicologia. Obrigada, boa noite e até a próxima.